a todos. Amém. Abra a sua Bíblia Sagrada em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo número 3. E o versículo 1 até o versículo 3. A nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, nosso companheiro Rinaldo, aos demais obreiros que estão aqui no quarto, que o Senhor possa nos abençoar ricamente a todos, nosso irmão André, nosso amigo de mocidade, um amigo que há muitos dias, muitos anos, é um mano, é um irmão, é um companheiro da minha esposa, irmão Lara, tantas, suas crianças, parabéns, que o Senhor possa também abençoar o jovem que está por esse trabalho, esse progresso, também as cantoras, os cantores, a minha prima Sabrina, canta de novo, decora vai longe, uma bênção com orgulho, e também ser da minha linhagem, do sangue, que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca. Vamos repetir somente essa última parte do versículo. Vamos lá? Em que estava a arca de Deus. Vamos lá? Amém. Em que estava a arca de Deus. Em que estava a arca de Deus. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, nós queremos nessa noite louvar a Deus e por mais uma rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos concede, e por mais uma vez fazer uso da exposição de Sua maravilhosa palavra. E nesta noite, ou nesta oportunidade, nós temos lido apenas 3 versículos da Bíblia Sagrada, que está no livro de 1 Samuel, o qual a sua epígrafe, o tema, diz assim: Deus fala com Samuel em sonhos. Deus fala com Samuel em sonhos. Os irmãos sabem, no tanto quanto eu, a história desse jovem chamado Samuel. Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi juiz sobre a nação de Israel em um tempo de apostasia, em um tempo de frieza espiritual, em que o povo de Deus, a nação de Israel, estava vivenciando. Os irmãos também têm conhecimento que este homem chamado Samuel foi fruto de orações, ou seja, ele tinha uma mãe que chamava-se Ana,
o qual naquela época existia também uma competidora, o qual o seu esposo chamava-se Elcana, porém Penina ela tinha sua madre fértil, ou seja, ela gerava filho, porém Ana, Deus cerrou a sua madre para não gerar, ou seja, Deus foi o próprio autor que cerrou a madre Ana por um tempo determinado. E ano após anos, meus irmãos, Ana ia para Siló. Ia para onde? Ia para Siló. Está muito fraco. Ia para onde, meus irmãos? Ia para Siló. Ou seja, naquela época era ao Deus, era adorado. Ou seja, o santuário, a casa do Senhor nosso Deus. E sempre Ana ia, ano após anos, ia para Siló, sacrificar a Deus, ofertar a Deus. Então, em uma tipologia, em uma simbologia, Siló ali era o templo de Deus, a casa do Senhor, onde ela ia adorar, sacrificar, ofertar, louvar ao Senhor na beleza da tua santidade. E Ana, meus irmãos, ela vai orar, vai pedir ao Senhor que Ele concedesse uma criança. E ano, meus irmãos, após ano, esta mulher pedia, esta mulher clamava, essa mulher, ela implorava ao Senhor nosso Deus para que ela concebesse e desse uma luz a uma criança, pois naquela época a mulher que era estéril era como se fosse uma classe de pessoa amaldiçoada, ou também um pouco discriminada da sociedade judaica, pois tinha uma profecia que da semente da mulher iria nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, automaticamente, naquela época, a pessoa ou a mulher que era estéril era um pouco humilhante, era um pouco discriminada da sociedade. Mas Ana, meus irmãos, teve aqui algumas atitudes maravilhosas, ou seja, ela teve um propósito, teve um sonho de pedir uma criança, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. E um belo dia, meus irmãos, aquela mulher somente com os seus lábios, se movimentando, o sacerdote Eli percebeu, aleluia, e teve como embriagada. Mas aquela mulher voltou para sua casa, e no ano seguinte, meus irmãos, Deus lembrou de Ana, e ela concebeu um filho e colocou o seu nome de Samuel. Sabe por quê? Porque a quem Deus tem propósito, a quem Deus escolhe, Ele sempre vai realizar os desejos do seu coração. Então Ana, ela concebe uma criança, e a criança, meus irmãos, foi para onde? Foi ficar no templo do Senhor. Aonde? Na casa do sacerdote Eli. Então o tempo se passa meses. Então Ana, ela entregou aquele jovem, aquela criança, para ser na casa do Senhor. Ou seja, ela
os seus projetos, ela deu a Deus aqueles sonhos tão almejados. Ou seja, então Ana colocou Samuel aonde? Na casa do sacerdote Eli, lá em Siló. Meus irmãos, pensa comigo, em meio à apostasia, em meio ao pecado, Samuel ficou ali para fazer o quê? Para ser um referencial sobre a nação de Israel. Estava os filhos de Eli um pouco em pecado contra o Senhor nosso Deus, pois ele foi o quê? Foram filhos de Belial. A palavra ou expressão ou glória, Belial quer dizer o quê? Algo sem valor. Vamos lá? Algo sem valor. Está muito fraco. Algo sem valor. Filhos de Belial quer dizer o quê? Algo sem valor. E também atribui ao diabo, porque ele é ruim, porque ele é mau. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Ana, meus irmãos, teve a consciência que o jovem Samuel seria um referencial sobre a nação de Israel. E Samuel, meus irmãos, ele vai para aquela região, para aquele lugar, o qual Deus falou com Samuel de noite, o qual Deus falou com Samuel de noite. Nessa noite, comece a abrir o seu coração, comece a abrir a sua alma, o seu entendimento, porque o Senhor quer falar para o seu coração, porque o Senhor quer falar para a sua vida, porque Ele te escolheu, Ele te libertou, transformou a sua vida, e vamos um dia morar no céu. Glória! Então Samuel é desmamado e vai ficar na casa de Eli, o qual, meus irmãos, estava Eli em sua casa uma bagunça, não tinha mais compromisso com Deus, não buscava mais o Senhor Jeová. Aí pense comigo, meus irmãos, qual é a mãe que tem a coragem de colocar o seu filho em uma casa desorganizada, onde ninguém teme a Deus, onde ninguém mais busca ao Senhor? Mas Ana, ela teve esta coragem, porque ela bem sabia que o seu filho não iria se misturar com o mundo, com o pecado e nem com a apostasia, o qual Deus chamou Samuel para ser uma referência sobre a nação de Israel. E Samuel, meus irmãos, vai ficar onde? Deitado em um quarto, aonde estava a arca de Deus. Samuel ficou deitado no quarto ali, dormia em um ambiente aonde ficava a arca de Deus. E o que era isso, meus irmãos? Era Deus, a sua presença, a sua glória naquele lugar, porque a arca aponta-se para a Shekinah, a glória do Senhor nosso Deus no meio do seu povo, a sua presença, a sua glória e a sua Shekinah.
Sabina Paiva, vamos perceber, na Bíblia Sagrada, vai fazer menção de 3 arcas. Vamos lá? De três arcas. A primeira arca foi a arca de Noé, em que Deus mandou que Noé fizesse uma arca, o qual Deus disse que iria destruir toda a raça humana com água, em meio aos pecados daquela geração, em meio também à apostasia. Mas Deus achou em Noé um homem justo, um homem fiel, um homem que buscava a sua glória e obedecia os seus mandamentos. Então, meus irmãos, Noé, ele obedeceu ao Senhor Jeová e construiu aquela arca. Depois que a arca foi finalizada, né, Deus fechou aquela arca por fora. Deus fechou aquela arca por fora. E Deus mandou chuva de dia e de noite. Olha aqui, meus irmãos, uma observação. Deus fechou aquela arca por fora, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus especialista de abrir porta, de fechar porta, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Você crê, oh glória? A porta que ele abre, ninguém fecha. Pode alguém te amar, pode alguém perseguir, oh glória, pode alguém te caluniar, fazer reunião, mas não se preocupe, a porta ninguém vai fechar não. Por quê? Porque é promessa de Deus, oh glória. A porta que ele abre, ninguém fecha. E nessa noite, acalme o seu coração, acalme a sua alma, confie nele, porque haverá tempo que as portas vão se abrir para a sua família, para a sua chamada, porque Deus te chamou com um propósito. Então realize, faça a obra de Deus. Se você cante, pode cantar, reja o conjunto, traga a palavra, louve ao Senhor, porque Ele vai te usar, Ele vai te usar, e as portas vão se abrir, as portas vão se abrir para você, para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. Adore isso, adore, deixa eu ver isso, adore, abra a boca, louve ao Senhor, exalte a Ele, porque as portas vai se abrir, e ninguém vai fechar. Você crê? Então Deus mandou chuva de dia e de noite, a ponto, meus irmãos, daquela geração ser toda exterminada. E Noé foi salvo, ele e a sua família, porque estava dentro da arca, dentro da arca. A melhor coisa, meus irmãos, de se estar é aonde? No centro da vontade de Deus. A coisa melhor que tem é que um jovem, que uma pessoa, um crente, está no centro da vontade de Deus. Noé foi salvo porque estava dentro da arca.
estava dentro da arca. O nosso estado, né? Tem muitos aí, é evento, né? É carnaval, é carnatal e assim por diante. E nesses eventos, meus irmãos, muitas pessoas, muitos jovens são mortos espiritualmente, porque lá fora tem pecado, lá fora tem mortandade, mas aqui não, aqui tem alegria para a sua alma, oh glória. Na igreja tem salvação, tem libertação, tem cura, tem batismo. Por quê? Porque é bom estar aqui dentro da casa do Senhor. Lá fora é morte, lá fora é pecado, lá fora é apostasia, mas aqui não. Aqui tem alegria, tem gozo na alma, tem felicidade, tem paz no Espírito. A segunda arca foi a arca em que a mãe de Moisés, quem foi, meus irmãos? A mãe de Moisés colocou Moisés naquela arca lá no Egito, né? É um tempo de mortandade, é um tempo também de morte, e Deus guardou Moisés, porque a sua mãe teve uma ideia sábia, uma ideia inteligente de fazer aquela arca, e colocou Moisés naquela arca, porque Deus lá na frente iria usar Moisés para quê? Para libertar o povo que estava lá no Egito. E para você que não sabe, Moisés é uma tipologia de Jesus Cristo. Por quê? Porque, meus irmãos, nos libertou lá do Egito, ou seja, lá do mundo, lá do pecado. E quando a trombeta tocar, nós vamos subir. Quem vai? Quem vai? Oh glória, quem vai? Deixa eu ver isso, quem vai? Ou seja, quando a trombeta tocar, nós vamos subir. Mas só quem vai é quem? Quem deixou o Egito, quem deixou o mundo, quem deixou o pecado. Ei, meus irmãos, não se engane não, viu? Porque a qualquer momento a trombeta ela vai tocar, e o arrebatamento da igreja vai acontecer, vai chegar, e vamos subir. Quem vai? Deixa eu ver isso. Abra a boca, louve ao, deixa eu ver isso. Adora ao Senhor, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, e vamos subir, 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 subir para os céus, para os céus. Ei, deixa o pecado, deixa a mentira, deixa o mundo, e se ajeite, se conserte, porque a igreja vai chegar, a trombeta ela vai tocar, e vamos subir. Então Moisés também é uma tipologia, é os Cristo, né? Libertar o povo que estava lá no Egito, né? Em uma simbologia, em uma tipologia, né? O Egito é o mundo, o Egito é o mundo com seus pecados e com seus prazeres. Então, meus irmãos, a terceira e última arca foi a arca da aliança, ou a arca do concerto, né? O qual era Deus, a sua glória, a sua presença e a sua Shekinah. Então esse jovem Samuel foi bem privilegiado
angustiado, porque ele acordava e dormia olhando para aquele objeto tão misterioso, o qual que era uma joia preciosa sobre a nação de Israel. Aí quem sabe, meus irmãos, Samuel é muito jovem, né? Não muito inocente, ele acorda e fala assim: Deus, o que é isso aí? O que é isso aí? Sabe o que era? Era a glória do Senhor nosso Deus. E por isso que ele foi um jovem abençoado, porque ele teve Deus, a sua presença e a sua Shekinah. Samuel dormia, acordava perto da presença de Deus, que era a arca da aliança, ou a arca do concerto. Meus irmãos, estamos em um tempo de crise, se não, estamos em um tempo de apostasia, onde muita gente hoje, já relaxou, não quer mais buscar ao Senhor. É a geração de Saul e a geração de Davi, o qual no tempo de Saul não fez nenhuma questão da arca de Deus. Saul, no seu reinado, não fez nenhuma questão na arca de Deus. Mas Davi, meus irmãos, no seu apogeu do seu reinado, teve a preocupação de trazer a arca de Deus para Jerusalém. Ou seja, Davi teve esta preocupação de trazer a Deus para Jerusalém, o qual ele foi um rei muito abençoado. Ei, você quer mais cantar com graça? Você quer mais pregar com poder? Busque a glória de Deus, busque a sua presença. Enquanto você está pregando, aí ele batiza, aí ele renova. Enquanto você está louvando, acontece milagre, porque existe, possui a presença de Deus. De pé. Oi, Canabaxã, devassou, meu aleluia, Sabina. Aleluia. Então Samuel foi bem privilegiado, porque ele, dia e noite, estava juntinho da arca de Deus, estava perto da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, estamos em um tempo muito complicado de se viver. Se vamos buscar para o Senhor, temos o que? Fracassos, temos derrota. Mas eu louvo a Deus, que Deus nesta semana reservou esse congresso para te encher da sua presença. Você crê? Deixa eu ver isso. Abra a boca, deixa eu ver. Levante a mão assim, bem alto. Isso. E neste momento, aonde você estiver, receba aí glória, receba aí poder, receba aí unção, receba aí graça, receba aí ousadia. O jovem Samuel, ele acordava e dormia perto da Shekinah de Deus.
situação de antes de dormir, orar ao Senhor, esquecer os minutos no WhatsApp, no Facebook, e buscar ao Senhor é melhor para nós todos. É ou não é? É ou não é? Se você faz isso, não se preocupe, o teu nome vai ser lembrado, o qual Samuel também, meus irmãos, o povo reconheceu que ele de verdade era profeta do Senhor, né? E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Essa expressão aqui, Dan e Beceba, era umas regiões de Israel não muito conhecida, mas teve que reconhecer que Samuel, de verdade, foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu. Nesse congresso, se prepare para Deus reconhecer, para Deus reconhecer o seu esforço, o seu sacrifício, porque a recompensa vem de Deus, a recompensa vem de Deus, a recompensa vem de Deus. Adore isso, adore. Aí, calma, chama sobre o coração. Glória a Jesus. Seja o nome do Senhor. E neste momento, eu quero chamar até os jovens na frente, todos os jovens na frente. Os jovens à frente. Quem é jovem? Quem é na frente? Isso, vamos orar. Eu navegarei Aqui mesmo, no oceano do Espírito. só quem veio, adore. Adore. E ali Adore. Meu Deus. ao Deus o meu Só amor. quem veio receber. Eu Isso. navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Meu Deus. ao Deus do meu Jesus faz grande. Espírito, Espírito. Eita, calma, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-nos de novo. aonde você quiser. Espírito, Dê a mão, seu irmão, dê a mão, dê a mão, dê a mão. Isso, segura a mão, seu irmão, segura isso, segura. que desce Dê a mão, seu irmão, dê a mão. Isso, vai atrás, isso, vai atrás também. Dê a mão, seu irmão, dê a mão, isso, dê a mão. Segure-o, segure isso. E ore, porque aqui vem a presença de Deus. Deus na minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Ore, isso, essa graça, essa poder, unção, o teu corpo, a tua alma, receba. Que me compreendeu Meu Deus, sem nenhuma explicação. ó Deus de Israel, Espírito, neste momento, Pai, eu
peça aqui, meu Deus, usa ele, usa ela com as mãos de mocidade, com graça, com poder, com unção. Concedido na noite deste dia, é sobe. Amanhã nós temos trabalho a partir das 2h30 da tarde e o encerramento e com a noite com o encerramento, o culto teve início às 19 horas. E contamos amanhã com algumas caravanas do campo e também de Riacho da Cruz, também se estarem aqui conosco amanhã. Amém? Quero desde já agradecer a cada um dos irmãos pela presença, pela participação, cada um dos amigos, a cantora Sabrina, irmão que sempre está conosco, sempre quer solicitar a sua presença aqui no nosso meio. Ela não tem medido esforço, sempre tem se colocado à disposição. E uma coisa que me chama a atenção, sinceramente, é que tanto faz ser uma caixinha amplificada como ser um som, falar cantando que é uma bênção. E por que eu digo isso? Porque uma das coisas que todo cantor, toda pessoa que louva, ama, é um bom som para ele louvar. É um som bom para ele louvar. Mas eu louvo a Deus porque tanto faz ser uma caixinha amplificada como um som bom. A nossa irmã Sabrina sempre está conosco. Até eu vou atrás do carro de som. Por essas ruas, louvando o nome de Jesus, e amanhã ela vai estar por essas ruas novamente, mais uma vez. Amém? Então, Deus continue te abençoando, irmã Sabrina. Irmãos, uma das coisas que você jamais pode permitir é que a lâmpada de Deus se apague na tua vida. É que a lâmpada de Deus se apague na tua vida. A única pessoa que pode fazer a lâmpada de Deus se apagar é você mesmo. Você mesmo. Se você prestar atenção no texto que o nosso irmão tem lido, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E uma das ordens que o Senhor tinha dado, quando ele convoca, quando ele levanta os sacerdotes, quando ele levanta Arão e os seus filhos, era que a lâmpada dele permanecesse acesa no Senhor. E por que o Senhor diz antes que a lâmpada se apague? Porque a única coisa que pode fazer a lâmpada de Deus se apagar na tua, na minha, na nossa vida, é o pecado. E era justamente a situação
em que se encontrava tanto a nação de Israel como os próprios sacerdotes, os filhos de Eli. Então não permita que a lâmpada de Deus se apague na tua vida. Vamos ficar todos de pé para nós orarmos. Quero agradecer ao nosso irmão por atender o convite de estar aqui conosco nesta noite, nessa abertura de congresso, ministrando a palavra de Deus. E amanhã todos estão convidados para estar mais uma vez aqui conosco. Quarta-feira foi o encerramento da campanha de oração. Nós tivemos um culto abençoado, a presença de Deus algo extraordinário, e Mona Jó foram batizadas com o Espírito Santo. Isso é Deus. Amém? Vamos orar. E eu creio, irmãos, que o Senhor quer continuar derramando no seu poder. Soberano Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, Pai, de cada um dos teus filhos que entraram na tua casa nesta noite. Pai querido, eu te agradeço pela vida do teu servo que tem ministrado a tua palavra, Senhor, pela vida dos cantores que tem louvado e exaltado teu santo e poderoso nome. Pai querido, Pai santo e justo, olha para cada um, ó Deus querido, derramando da tua graça, da tua bênção, da tua proteção. Pai querido, queremos te pedir, ó Deus, que amanhã, ó Deus, seja um dia marcado para o teu agir, para a tua presença no nosso meio, que haja um mover do teu Espírito Santo, ó Deus, na vida da tua igreja, ao começar, Senhor, das primeiras horas, Senhor Deus, filha. Pai querido, quando a mocidade estiver por essas ruas evangelizando, exaltando o teu nome, Senhor, que haja um mover do teu Espírito, Senhor, para impactar esta cidade com o teu evangelho, com a tua palavra. Pai querido e santo, e que as reuniões da tarde, bem como a da noite, Pai, seja marcada, Senhor, com a tua presença, com o derramamento do teu Espírito Santo no meio da tua igreja. Ó Pai querido, Pai amado e santo, nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, curva as cabeças e feche seus olhos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. E a paz do Senhor para todos.